Beleza, gente. Então, vamos lá. Vamos começar essa partezinha bem importante para a gente, tá? Partezinha de verbos. Então, uma coisa que eu queria chamar a atenção, assim, para vocês, tá? Primeira coisa, para a gente mudar um pouquinho, claro que eu vou trabalhar com vocês a identificação dos tempos verbais, das desinências, então, o modo, o tempo, tudo isso é importante, tá? Mas assim, ó, vamos lá, a gente tem que pensar muito para as nossas provas, tá? Então, eu sei que a gente tem, né, no nosso grupo aqui, né, um grupo que tem mais de um objetivo em termos de provas, né? Mas vamos lá, o que a gente vê hoje em dia, tá? As provas, claro, elas ainda pedem, tá? Algumas, aquelas questõezinhas de lacuna, por exemplo, que eu tenho que preencher a lacuna com a forma verbal adequada. E aí, essa parte da forma verbal adequada, ela pode mexer com várias coisas. Desde... Ah, não me diz que já que travou, Marlene, por favor. Vamos Aqui ver. está funcionando normal. Tá, João? Boa. Tá. Vamos. Aqui também. Tá, então acho que hoje foi aí, Marlene. Não me assusta. Tá? Então, olha só, gente, o que acontece? Tá? Quando a gente pega aquelas questõezinhas de lacuna em branco no meio do texto, ali ela pode abordar tanto a parte de flexão verbal, então ele vai exigir o meu conhecimento acerca de aqui eu vou utilizar um pretérito perfeito, um pretérito imperfeito, um mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, etc. Tá? Da mesma forma que ele pode exigir concordância verbal, daí aquela coisa assim, o meu verbo fica no singular ou no plural? O meu verbo ele tem que ir para o plural porque ele está concordando com o núcleo, e o núcleo é uma palavra que está no plural, então a concordância verbal também aparece, né, aqui diretamente relacionada aos verbos, e nessas questões de lacuna. Aliás, questão de lacuna, eles têm uma predileção muito mais por concordância do que flexão, tá? Mas, enfim. Que mais que aparece? Vamos pegar outros exemplos, tá? A banca Legale, por exemplo. A Legale gosta muito de verbos, tá? Aliás, quase todas as bancas gostam de verbos, né? A Legale, gente, ela gosta de destacar o verbo, tá? E perguntar qual é o tempo verbal. Qual é o tempo verbal, tá? Ou, vamos lá, em comparações, ela destaca um verbo no texto e ela diz que o verbo está sendo utilizado no mesmo tempo que em... Aí eu tenho que achar nas alternativas um outro verbo que esteja no mesmo tempo verbal. Ou seja, eu vou ter que olhar para o texto e eu vou ter que analisar assim, esse verbo aqui está sendo utilizado no pretérito imperfeito do indicativo. Esse verbo aqui está sendo utilizado no pretérito mais que perfeito, e assim vai, tá? Né? Então, aí, digamos, é aquela questãozinha um pouquinho mais clássica que envolve, para muitas pessoas, a decoreba do tempo verbal, né? Claro que a gente vai decorar uma ou outra coisinha, mas eu vou tentar mostrar para vocês que até na parte de verbos a gente tem um caminho que não só pela decoreba, tá, gente? E, enfim, tá? Vamos trabalhar isso bastante. A gente começa hoje, vamos amanhã, se precisar ir um pouquinho mais além. Eu já falei para vocês, eu não tenho pressa, tá? Eu quero que vocês saiam bem preparados e aprendendo de fato isso aqui, não só decorando, tá? Outro formato de questão, olha só, já vimos duas possibilidades, tá? Um outro formato. Aí vamos lá, quem é que cobra mais esse terceiro formato? Que eu vejo hoje em dia de substituição de forma simples por composta, mais a Fundatec. Mais a Fundatec, tem uma outra banca, que é a banca IBAN, que de vez em quando faz isso também, tá? A FAURGS cobra verbo, mas ela não vai muito nessa questão da substituição, embora já tenha aparecido também, tá? A OCP, que é uma outra banca também, aliás, a OCP ganhou o QI há pouco tempo, que eu esqueci, me ajudem, pessoal. Não sei se vocês lembram, a OCP andou ganhando alguma... SEDUC, pode ser? Eu acho que é SEDUC, Secretaria de Educação, eu acho que foi a OCP que ganhou, se eu não estou enganado. SEDUC, sim, Foi SEDUC. SEDUC, Lilian? Obrigado. Uhum. Obrigado. E é que é tanta prova, tanto concurso, né? De vez em quando eu me passo. Verdade.
Então, gente, olha só, o que que acontece? Aí a gente já tem uma questão que é assim, ó, ele te dá uma forma simples do verbo e ele pede para substituir pela forma composta, tá? Como assim? Eu vou dar só um exemplo, depois a gente vai entender o que que é, tá? Ele pega o jogava e aí ele pergunta se eu posso trocar por estava jogando. A gente vai perceber que em alguns casos a gente pode fazer isso, porque jogava é pretérito imperfeito do indicativo. Estava jogando também é pretérito imperfeito, só que na forma composta. Então, sair da forma simples para a forma composta. Isso é um outro formato de questionamento. E o último formato de questionamento, que hoje aparece muito, tá, gente? Que hoje aparece muito, é o valor semântico dos verbos. Isso é uma coisa que vocês têm que estar muito bem preparados hoje, tá? Como assim, Dani? Valor semântico dos verbos. Valor semântico dos verbos, gente, é assim, ó, ele destaca um verbo, tá? E aí ele pergunta qual é o sentido, mas não é o sentido do vocábulo ali, né? Tá? Da palavra. Ah, qual é o sentido de cantava? Não é isso. Ele está querendo saber o que que o cantava está indicando. Aí ele vai dizer que indica uma ação pontual ou uma ação com duratividade. E aí a gente precisa saber, tá, mas o que que é uma ação pontual? O que que é uma ação com duratividade? Isso é o que a gente chama de valor semântico dos verbos, tá? Então, por isso, para a gente conseguir contemplar todos esses possíveis questionamentos, o que que a gente vai fazer? Eu vou trabalhar com vocês as duas formas, tá? Eu vou trabalhar com vocês a parte da flexão dos verbos e eu vou trabalhar com vocês também o valor semântico. Então, a gente não vai só estudar assim, o pretérito imperfeito do indicativo. A gente vai ver, é a terminação vá, ou ia. Tá, beleza, acabou. Não, a gente vai estudar também quando que a gente usa. Qual é a intenção semântica? Por que que eu uso o pretérito imperfeito do indicativo? Eu uso para isso, isso e aquilo. Quando eu utilizar para isso, eu posso trocar por isso aqui. Então, a gente vai contemplar tudo aquilo que eles podem questionar, tá? Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar com os verbos, tá, gente? Então, vamos lá, sem mais delongas, deixa eu pegar aqui o meu marcador, tá? Primeira coisa, antes de eu passar aqui, ó, tá? Para esses aspectos, já o modo indicativo, etc., vamos pegar nessa partezinha aqui mesmo de verbos, a gente pode pegar aqui, tá? E vamos escrever um pouquinho, tá? Primeira coisa que eu quero de vocês, escrevam aqui para mim, gente. Na apostila tem isso, tá? Aqui no slide não. Os slides, normalmente, a gente tenta ser um pouquinho mais objetivo, né? Tá? Mas na apostila tem, tá? Mas eu vou colocar aqui para vocês para ficar bem bonitinho. Vamos começar falando um pouquinho dos modos verbais. Modos verbais, tá? Quando a gente fala em modos verbais, gente, os verbos, eles têm 3 modos, tá? Eles têm o indicativo, eles têm o subjuntivo, tá? E eles têm o imperativo, tá? Muito bem. Dentro de cada um desses modos, tá? Na verdade, dentro de 2, tem um ali que não tem, tá? Dentro de 2 desses modos, nós temos os tempos verbais. Então, por exemplo, dentro do indicativo, tá? Nós temos 6 tempos. 6 tempos dentro do indicativo, tá? Do subjuntivo, nós temos, na teoria, 3, tá? Mas, na verdade, tem as formas compostas depois, aí vai um pouquinho a mais, tá? Mas, na teoria, 3, e o imperativo, nenhum. Por quê? Porque o imperativo é só um modo verbal. Nós não temos tempos dentro do imperativo, tá? Muito bem. Por que a gente chama isso aqui de modo verbal, tá, gente? O indicativo, o subjuntivo, o imperativo. Parece uma coisa, né, autoexplicativa e deveria ser, mas é que normalmente a gente só sai decorando, só que a gente não pensa um pouquinho, né? Mas a ideia é, por que a gente chama essa primeira parte de modos verbais? Porque, na teoria, um verbo, quando ele está no indicativo, seja o tempo que ele for, o modo como ele se comporta é sempre o mesmo. Por quê? Porque um valor, digamos assim, ó, o valor regular dele é o mesmo. Vou te dar um exemplo. Quando eu falo, né, eu comprei alguma coisa, eu comprarei alguma coisa, eu compro alguma coisa, em todos esses casos, embora eu esteja mudando o tempo, tá?
o modo que ele se comporta é um modo a me passar uma ideia de certeza, tá? Seja no presente, seja no passado, seja no futuro, o modo como o verbo se comporta é justamente para trazer uma ideia de certeza. É isso que a gente chama de modo verbal. Então, o indicativo, os tempos dentro do indicativo, os tempos dentro desse modo, eles são preparados para nos trazerem uma ideia de certeza. Pelo menos vamos colocar um asterisco aqui só que eu já explico para vocês. Os verbos dentro do subjuntivo, eles se comportam para trazer uma ideia de possibilidade. Possibilidade, tá? Possibilidade. E o imperativo, que é só um modo, ele se comporta de um jeito a trazer uma ideia de ordem. Uma ideia de ordem, tá? Claro que a palavra, tá, gente? Por exemplo, ao invés de possibilidade, a gente pode utilizar hipótese. Hipótese. A gente pode utilizar situação imaginária. Não tem problema, tá? Então, isso aqui pode mudar, mas a ideia é a mesma, tá? Possibilidade, hipótese, situação imaginária. No próprio imperativo, ao invés de ordem, a gente pode utilizar a palavrinha pedido, vou colocar aqui, né? Pedido, súplica, tá? Então, essas palavrinhas podem mudar, mas elas, né, são palavras sinônimas aqui entre elas. Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, ó, qualquer verbo que estiver sendo utilizado no indicativo, pelo menos como regra geral, vocês entenderam por que eu coloquei um asterisco, óbvio que vai vir uma particularidade, mas assim, ó, regra geral, verbos dentro do modo indicativo trazem uma ideia de certeza, tá? Presente, passado, futuro, é uma ideia de certeza, tá? O que muda é o tempo. Os verbos dentro do subjuntivo trazem uma ideia de possibilidade, de hipótese, de situação imaginária. E o verbo utilizado no imperativo, ele traz uma ideia de ordem, tá? Ou pedido, ou súplica. Tá, gente? Então, esses são os modos verbais. Por que eu coloquei um asterisco na certeza ali do indicativo? Como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar 6 tempos dentro do indicativo, tá? Presente, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Tem um cara só desses 6 que a gente vai trabalhar. Vamos puxar uma flechinha aqui. Deixa eu puxar a flechinha, só um minutinho. Ó, tem um carinha aqui que não traz a ideia de certeza, que é um tempo verbal chamado futuro do pretérito. O futuro do pretérito, tá, gente? Ele não traz ideia de certeza. Anotem isso, por favor, que isso aí já foi objeto de prova em mais de uma vez, tá? E eles colocam exatamente dessa forma, né? Ah, o verbo utilizado, linha tal do texto, traz uma ideia de certeza. Não, tá? O futuro do pretérito não traz ideia de certeza. O futuro do pretérito, gente, ele traz uma ideia de possibilidade. Possibilidade. Depois, quando eu chegar no futuro do pretérito, claro, a gente vai trabalhar com ele, eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês. Tá? Por que ele traz uma ideia de possibilidade. Mas então, assim, ó, olha como já pode aparecer uma sacanagem ali na nossa prova. Ele pode destacar, eu vou trazer um exemplo, é uma prova de vestibular, tá, gente? Foi uma questão de vestibular, mas eu acho que ela se encaixa muito bem no que a gente está falando, tá? Só para exemplificar, eu não tenho a questão aqui, mas só para que vocês tentem visualizar. Ele destacava 2 verbos, tá? Ele destacava 2 verbos. Eu vou chamar verbo X e verbo Y, tá? Destacava 2 verbos. Esse verbo aqui, ele estava no presente do indicativo, tá? E esse aqui estava no pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? E olha o que a banca fez. A banca bem maldosa, tá? Por sinal, era da URGS, tá? Um vestibular da URGS, né? Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aí, olha só o que eles fizeram. Eles não focaram no tempo, eles focaram no modo, tá? No indicativo e no subjuntivo. Aí eles diziam assim, ó, né? Em função dos verbos X e Y, né? Tá? Estarem nos modos indicativo e subjuntivo, respectivamente, até aí, tudo tranquilo, eles estavam no modo indicativo e modo subjuntivo, respectivamente. Aí vinha depois a afirmação.
era uma questãozinha de verdadeiro e falso, tá? Aí dizia assim, ó, eles indicarão sempre certeza, certeza e possibilidade. Olha a sacanagem da questão, tá? Eles diziam que por estarem nos modos indicativo e subjuntivo, aqueles verbos indicariam sempre, respectivamente, certeza e possibilidade, tá? Bom, o que que acontece? O cara que só decora, né, gente? Ele olha para isso aqui, bah, indicativo. Opa, é sempre certeza. Subjuntivo, opa, é sempre possibilidade. O subjuntivo, sempre possibilidade, está certo. O problema nessa questãozinha era justamente a palavra sempre. Por quê? Porque quando no indicativo não é sempre, sempre, sempre certeza. Lembra que o futuro do pretérito não traz ideia de certeza. Então, é justamente por isso que a gente não pode afirmar que o modo indicativo será sempre o modo da certeza. Tá, pessoal? Questãozinha bem sacana mesmo, tá? Nívelzinho, claro, né? Um pouquinho mais raro. Não é uma questão muito difícil, mas exige interpretação. Então, o cara tinha que lembrar, opa, peraí, tá, eu sei que o modo indicativo, ele normalmente traz ideia de certeza, mas não é sempre, porque tem dentro do indicativo, né, o futuro do pretérito. Se ele tivesse focado no tempo verbal, aí tudo bem, aí seria outra coisa. Se ele dissesse assim pra gente, ó, que o presente do indicativo trará sempre uma ideia de certeza. Beleza, fechou. O presente do indicativo, os pretéritos, o futuro do presente, esse sim, tá? Então, se ele tivesse focado no tempo verbal, tudo bem. O problema é que ele focou no modo verbal. E eu não posso afirmar que o modo indicativo é sempre, sempre, sempre certeza. Tá, gente? Então, tomem cuidado com isso. Uma primeira observação aqui, mas eu acho uma observação bem pertinente, tá? Por isso já coloquei para vocês, tá? Se quiserem tirar um printzinho da tela, fiquem à vontade. De qualquer jeito, depois o prof vai colocar esse materialzinho para vocês ali, tá? Vamos lá. Seguindo aqui. Espera aí, só um minutinho. Vamos lá. Agora sim, olha que legal. Tá? Aspecto verbal, valor semântico dos verbos. Então, a gente vai começar, na verdade, a gente vai usar as duas coisas aqui, tá? Tanto o tempo verbal quanto, né, o valor semântico. O aspecto verbal, gente, é como que ele aparece, tá? A maneira como ele vai aparecer, e depois a gente vai para o valor semântico, tá? Eu só vou deixar aberto aqui já para ir compartilhando com vocês. Espera aí. Tá aqui ele já. Beleza, hoje a gente vai fazer uma aula bem dinâmica aqui, que eu quero mostrar para vocês isso. Tá? Uma ferramenta, eu não faço propaganda dessa ferramenta à toa, tá, gente? Não é uma ferramenta, é um site, tá? Não ganho nada para fazer propaganda, bem que eu gostaria, eles podiam me patrocinar, quem sabe um dia, né? Mas, enfim, tem tudo a ver com um professor de português, tá? Mas eu vou mostrar para vocês um aqui que trabalha diretamente com verbos, que é muito legal, e eu uso sempre essa ferramenta aqui como uma ferramenta para as aulas de verbos, tá? Então, vamos lá, olha só, tá? Antes da gente passar aqui, tá? Para o aspecto verbal, vamos conversar um pouquinho, tá? Antes de pegar o sentido. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma frasezinha qualquer. Eu canto o quê? Bah, eu não canto nada, na verdade, né, pessoal? Mas vamos lá, tá? Vamos imaginar. Eu canto, sei lá, MPB, música popular brasileira, tá? Ó, então eu canto, né? Beleza, tá? Quando eu olho para isso aqui, eu canto MPB, eu sei que o verbo cantar, ele está no presente do indicativo, certo? Eu sei que o verbo cantar está no presente do indicativo. A pergunta é, como é que eu sei que ele está no presente do indicativo? Bom, vamos lá. Primeiro fator, de repente. Porque eu decorei, Dani. Em algum momento
fizeram com que eu decorasse. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Aquela coisa super legal, super bacana, eu tive que sair decorando, né? Enfim, pode ter acontecido isso. Pode ter acontecido isso. Beleza, tá? De repente, pelo contexto, né? Eu canto MPB, tu tá percebendo que é uma coisa que a pessoa faz continuamente, é uma ação que se repete no presente daquela pessoa, beleza, por isso o verbo está sendo utilizado no presente do indicativo. Também me serve. O jeito que a gente vai fazer para identificar, tanto faz, tá? Claro que em alguns momentos, algumas palavras dentro da nossa frase, do nosso texto, vão demonstrar para a gente qual é o tempo verbal, vai ser mais fácil, porque normalmente a gente utiliza algum adjunto adverbial de tempo para indicar o momento que aquilo aconteceu, que aquilo acontece, etc. Então, isso vai ser um facilitador. Mas olhando só para o verbo, olhando só para o verbo, aí eu vou ter que justamente voltar na partezinha das flexões. E aí, gente, olha só, eu vou parar um pouquinho aqui. Deixa eu parar essa aqui, já volto nessa apresentação. E aí eu quero compartilhar com vocês. Ah, pena que aqui eu não consigo desenhar, né? Não consigo desenhar. Ah, tinha que ter uma ferramenta aqui que a gente pudesse desenhar compartilhando o site, mas tudo bem. Vamos lá. Legal que... Ah, ele tem propaganda aqui, tá, gente? Mas vocês vão ver que as propagandas, para mim, é tudo de concurso, coisa ali. Por que será, né? Por que será? Vamos lá. Aqui é uma guia agora. Vamos compartilhar uma guia com vocês. Ó, esse site aqui, tá? Eu vou colocar o link, já vou disponibilizar o link aqui para vocês. Tá? Vou colocar aqui no chatzinho. Ó, é o conjugação.com.br, tá, gente? Conjugação sem C cedilha, sem cedilha e sem o tio, tá? Fica, né, conjugacal.com.br, tá? Ele é um site maravilhoso, porque ele trabalha só com isso, né? Só com verbos, tá? Aqui que eu falei para vocês, tem a propagandinha ali, ó, só de concurso, curso para concursos, concorrente, aquela coisa, tá? Mas, enfim, então, olha só, o que nós vamos fazer? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Se bem que agora, quando eu pegar um verbo aqui, eu acho que fica melhor, né? Tá? Olha só. Vamos pegar um verbo qualquer, tá? Eu vou começar pelo verbo cantar, que foi o verbo que eu coloquei aqui para vocês antes, ó. Aí eu vou aqui digito ali na barra de pesquisa, coloco cantar, conjugar, e aí ele me dá, tá? Todos os tempos verbais, todos os modos, né, tá? Dentro do indicativo, subjuntivo e imperativo, e os tempos verbais deles ali, tá? Muito bem. Então, olha só, o que acontece, tá, gente? Aqui é super completo, super confiável, bom pra caramba. Por que eu pego isso aqui para vocês? Para que vocês comecem a encontrar, eu quero que vocês tentem achar alguma particularidade entre os verbos que nós vamos falar agora, tá? Então, olha só, a gente está falando do presente do indicativo, né? Então, tu tem ali, né? Eu canto, depois tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam, certo? Muito bem, tá. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo, acho que eu consigo. Beleza, vou só dar um... Deixa eu ver se eu consigo colar aqui. Eu consigo, vamos ver. Ah, beleza. Tá, fechou. E daí depois eu volto ali na nossa apresentação. Tá, olharam para o eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam? Olharam? Sim, boa. Tá, vocês podem responder, tá, pessoal? Quando eu perguntar, não tem problema. Não precisa ser um monólogo, só eu falando. Sim, sim. Tá? Vocês podem participar, por favor. Eu até gosto quando vocês participam, tá? Vamos lá, obrigado. Olha só, gente. Então, vamos pensar um pouquinho. O verbo é o verbo cantar, né? E aí ele virou eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Se eu dissesse para vocês que os verbos, eles seguem sempre o mesmo padrão, por isso que a gente diz que os verbos, eles também são divididos nas conjugações. Primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação, que vocês provavelmente aprenderam assim, ó,
Ah, primeira conjugação são os verbos terminados em ar. Segunda conjugação são os verbos terminados em er. Terceira conjugação são os verbos terminados em ir. Provavelmente aprendemos assim, tá? Na verdade, tá, a gente pode pensar dessa forma, tá? Mas não é bem assim. Mas até pode, grosseiramente, não tem problema. Tá. E se eu dissesse para vocês que o presente do indicativo, ele respeita isso? Ele respeita o fato do meu verbo ser um verbo de primeira conjugação e ele traça justamente um padrão para isso. Se eu pegar isso como padrão, então vamos lá. Se eu pegasse o verbo nadar, o verbo nadar, assim como cantar, é um verbo de primeira conjugação. Então, olha que interessante. Se ele de fato respeita esse padrão, o nadar no presente, seguindo o padrão do cantar, vai ser eu nado, tu nadas, ele nada, nós nadamos, vós nadais e eles nadam. Se ele seguir o padrão, vai ser isso. Vamos ver se ele segue o padrão? Vamos colocar aqui, então, o verbo nadar. Olha só. Aí eu coloco o verbo nadar para vocês. Olha que interessante, né? Eu nado, tu nadas, ele nada, nós nadamos, vós nadais e eles nadam. Ah, mas não é que segue o padrão? Não, vamos ver se isso é coincidência ou não. Tá, eu já coloquei, né, o nadar, tá? Eu coloquei o cantar, vamos colocar aqui o dançar. Vamos ver. Não, o dançar vai mudar, tem que ser cedilha, tem que mudar, né? Vamos ver aqui, vamos ver se o dançar muda. Olha aqui, gente. Eu danço, tu danças, ele dança, nós dançamos, vós dançais, eles dançam. Qual é a conclusão que a gente chega, pessoal? Tá? A conclusão que a gente chega é que sempre que eu tiver um verbo de primeira conjugação, os verbos terminados em ar no infinitivo, dançar, pular, cantar, eu não preciso sair decorando todos esses verbos no presente do indicativo. Se tu pegar um, tu já sabe os demais. Se tu sabe o do nadar, tu vai saber o do cantar, tu vai saber o do dançar, tá? Tu vai saber qualquer outro terminado em ar, tá? Porque eles seguem o mesmo padrão, tá? Mas vamos lá, será que isso acontece também para os verbos de segunda conjugação? Vamos ver se isso acontece, então, para os verbos de segunda conjugação. Vou pegar um verbo de segunda conjugação. Segunda conjugação são os verbos terminados em er, tá? Então, vamos pegar aqui o vender. Vamos pegar o vender. Beleza. Tá aqui o vender. Tá? Percebam que agora, olha só, eu vendo, tu vendes. Olha o ezinho aqui, né? Eu vendo, tu vendes. E depois segue, ó. Ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Até porque a nossa vogal temática aqui do verbo é a vogal é, tá? Então, por isso que fica o ezinho. Então, eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Tá, então esse é o verbo vender, já vou até pegar esse verbo aqui para gente, para colocar lá na nossa lâmina. Lâmina, vai, isso aí é coisa do passado, né? Nosso slide, lâmina, me puxei, né? Tá, peraí, deixa eu colocar aqui. E dá uma olhadinha bem pertinho aí, tá? No vender, dá uma olhadinha nele. E agora já vai pensando, olha que legal, vou tirar o vender. Vou tirar o vender. Vou colocar um outro verbo de segunda conjugação. Vamos colocar o beber. Vamos colocar o beber, tá? Olha só que interessante. Eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. Nossa, Dani, manteve o mesmo padrão do vender. Manteve o mesmo padrão do vender. Por quê? Porque não é coincidência, né, gente? Não é coincidência. São verbos de segunda conjugação. Vamos ver, vamos tentar mais um, só para ver se é coincidência. O verbo comer, vamos ver. Olha ali, eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem. Ou seja, de novo, tá? Eu preciso sair decorando, gente, 500 verbos, tá? De segunda conjugação no presente do indicativo? Não, precisa lembrar de um só. Só lembra de um. Se lembrar de um, tu já sabe os demais. Se lembrar do beber, tu vai saber do comer, tá? Né? Tu vai saber do encher, tu vai saber de qualquer outro verbo, tá? Claro que, no meio do caminho a gente tem os chamados verbos irregulares, os verbos defectivos, né? Verbo defectivo é um verbo, por exemplo, que não tem conjugação para todas as pessoas,
Verbos irregulares mudam um pouquinho uma coisa ou outra, tá? O verbo ser é um exemplo disso, né? Mas assim, ó, como regra geral, para os outros verbos, beleza, verbos regulares a gente sabe. Então, a partir do momento que eu sei um de segunda conjugação, eu sei qualquer outro verbo de segunda conjugação. É só seguir o modelo daquele ali, tá? E o de terceira conjugação? Como será o de terceira conjugação? Lembra que terceira conjugação é o ir, né? Verbos terminados em ir, tá? Então, vocês vão ver que ele tem uma certa semelhança, né? Vamos lá, ó. Tá? Deixa eu pegar aqui o curtir. Vamos começar com curtir. Tá ali, curtir. Tá? Olha que legal. Eu curto, tu curtes, ele curte, nós curtimos, vós curtis, eles curtem, tá? Então, vou memorizar o curtir, tá? Então, eu curto, tu curtes, ele curte, nós curtimos, né? Vós curtis e eles curtem, tá? Vamos lá. Será que o partir, já vou até pegar esse aqui como referência para gente, vamos deixar ali no nosso slide, tá? Deixa eu colocar ele um pouquinho mais para cá, peraí. Dá uma olhadinha bem no nosso verbo curtir e vamos ver se de fato os outros seguem o mesmo padrão dele. Então, vamos pegar um outro verbo de terceira conjugação, tá, gente? Vamos pegar um outro verbo de terceira conjugação. Vamos pegar aqui o partir. Partir. Olha ali, ó. Eu parto. Pô, antes era eu curto, né? Pô, pois é, agora eu parto, né? Antes deu o quê para o curtir? Tu curtes, né? Agora tu partes, né? Ele curte, agora ficou o quê? Né? Ele parte. Olha só, gente, né? Nós curtimos, ó, nós partimos, vós curtis, vós partis, eles curtem, eles partem, ou seja, o mesmo padrão. Tá? Por quê? Porque ele é um verbo de terceira conjugação, e os verbos de terceira conjugação seguirão o mesmo padrão quando conjugados em qualquer tempo verbal. Então, no presente do indicativo, a gente tem esse padrão, tá? Vamos ver outros aqui, olha só, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, tá? Vamos pegar o... Tá? Legal que tinha até a propinquar é um verbo muito bom, tá? Mas vamos lá, vamos pegar um terminado em ir aí, tá? Sorrir. Sorrir, tá? Vamos lá. Olha ali, gente, tá? Ó, eu sorrio, tu sorris, ele sorri, nós sorrimos, vós sorrides. Aqui a gente tem que cuidar, porque muda um pouquinho, né? Formas irregulares. E eles sorriem, né? Ou seja, tá? A gente pega os padrões dos verbos, tá? E eles seguem os mesmos padrões. Claro que algumas formas, né, têm suas particularidades, tá? Vamos lá, vamos pegar usufruir. Usufruir. Ah, deve ser difícil usufruir, né? Ah, olha ali. Eu usufruo, tu usufruis. Aqui só tem que cuidar que não é usufrues, é usufruis, tá? Ele usufrui também com i, não com e, isso que a gente tem que cuidar. Nós usufruímos, vós usufruis, usufruís e eles usufruem, tá, gente? Então aqui tem que cuidar justamente essas formas, né? A questãozinha ali, tá? Isso aqui, gente, quando muda essa questão do som, na busca por aquilo que a gente chama de eufonia, né? Uma melhor harmonia sonora, tá? Mas, enfim. Então, o que que eu queria mostrar para vocês com isso aqui, nesse primeiro momento, tá? Depois vocês podem brincar mais, depois a gente vai brincar mais com alguns outros verbos, tá? Que a gente vai pegar mais modos e tempos aqui, tá? Deixa eu voltar um pouquinho para nossa tabelinha agora. Peraí, como é que eu paro a apresentação aqui? Interromper compartilhamento, beleza, e vamos para a próxima. Então, vocês perceberam que tem padrões, né? Vocês não precisam, vamos lá, para entender, ou vamos lá, vou utilizar essa palavrinha entre aspas, para decorar, porque agora vocês não estão decorando, vocês estão entendendo que tem um padrão entre elas, tá? Mas vamos utilizar o decorar entre aspas. Para eu decorar as flexões dos verbos no presente do indicativo, eu só preciso de um verbo de primeira conjugação, um verbo de segunda e um verbo de terceira. Só isso. Só isso, tá? Então, esqueçam aquela coisa assim de ficar fazendo tabela de vários verbos no presente do indicativo. Não, eu quero um só de cada uma das conjugações. E aí, tudo bem. Aí decora. Decora o cantar, decora o beber, decora o curtir. Podem ser esses três, um de cada.
E aí tu já sabe os demais. Aí tu sabe que os demais vão seguir esses padrões, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a nossa janelinha de novo. Agora, olha ali, ó, mágica. Já tem aqui os nossos verbos. Eu vou até apagar ali o Eu Canto MPB. Deixa eu apagar aqui. Beleza. Olha só, gente. Então, nós temos aqui no presente, tá? Do indicativo, um verbo ali de primeira conjugação, que é o cantar, um verbo de segunda, que é o vender, e um verbo de terceira, que é o curtir, tá? Até eu vou colocar aqui para vocês bonitinho. Vamos lá, coloca aqui, né? O cantar, tá? Aqui o curtir, de terceira conjugação, né? E aqui, tá? O vender, segunda conjugação. Tá, gente? Façam esse exercício, tá? De assim, ó, daqui a pouco, mas ô Dani, eu tô sem criatividade para pegar verbos, tá? Beleza, vai, escreve no Google aí, dicionário de verbos, tá? Vai aparecer um monte ali para vocês. Aí vocês peguem um verbo qualquer, vejam ali qual é a terminação dele, né? É ar, ir ou ir. É ar, beleza, então é o verbo de primeira conjugação. Aí tenta encaixar nisso aqui, vocês vão ver. É só seguir o mesmo padrão, tá, gente? Seguir o mesmo padrão. Essa é a ideia, tá? Daquele site ali para eu mostrar para vocês, e eu vou mostrar nos outros tempos verbais também, tá? Isso não é só para o presente do indicativo, aqui é só o começo, tá? Beleza. Então, a gente viu como é que a gente flexiona o verbo, tá? Como é que a gente flexiona, tá? Gente, olha só, eu vou pedir 2 minutinhos, 2 mesmo, tá? Daqui a pouco até menos, acho que um só. 1 minutinho só para eu pegar um pouquinho mais de água ali para mim, tá? Que a garganta tá ficando seca. Só 1 minutinho. Quem quiser aproveitar para pegar uma aguinha também, tá? Eu só vou ali, vapt-vupt, tá? 1 minuto, por favor. Voltei. Vamos lá, gente, olha só. Um dia eu vou mostrar os meus gatos aqui para vocês também. Aquelas figuras, os terroristas. Olha só, vamos lá. Pessoal, até aqui tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Boa. Vocês estão vendo que a gente tem padrões, né? Que a gente não precisa sair decorando um monte de coisa, tá? A gente tem padrões aqui para os verbos, tá? Quase tudo na língua portuguesa tem, né? Beleza, tá. Então agora eu já sei identificar um verbo no presente do indicativo. Então eu olho, tu cantas. Eu olhei só para o cantas, eu já sei. Opa, peraí, cantas é presente do indicativo. Né? Cantais, presente do indicativo, que ninguém usa o vós, mas tudo bem, vamos partir do pressuposto que eles coloquem, né? Um curtis, vendeis, opa, beleza. Eu sei que é presente do indicativo. Tá. Agora a pergunta é, para que usar o presente do indicativo? Tá? Eu sei flexionar o meu verbo no presente do indicativo. Tá, mas quando que eu uso o presente do indicativo? Parece uma pergunta retórica, né? Porque a primeira ideia é sempre a clássica, né? E a primeira ideia do presente do indicativo é justamente falar de uma ação que acontece no presente, tá? Só que esse presente, pessoal, vamos lá, tá? Pode ser um presente momentâneo e pode ser um presente durativo.
Como assim, Dani? Presente durativo, tá? Eu estou utilizando palavras que aparecem para a gente, tá? O que é um presente momentâneo? Exemplo, olha só. Estou na praia com os meus amigos. Quando a pessoa fala estou na praia com os meus amigos, né? Tá? A gente sabe, eu estou, tu estás. Aqui é o verbo estar, né? Um verbo um pouquinho diferente. Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estáis, eles estão. Então, eu sei que o estou é presente do indicativo, de fato. E nesse caso aqui, até pelo verbo estar, né? Ele traz uma ideia de ação, ó, ação momentânea. Momentânea. Tá? Então, né, não é algo que necessariamente se repete no presente, ele não se repete no presente toda hora isso aqui. Não, é uma ação momentânea. Então, eu posso, essa é uma das primeiras ideias do presente do indicativo, falar de uma ação momentânea. Pode ser também uma ação habitual, um hábito, algo que se repete no presente daquela pessoa, que é onde se encaixa o segundo exemplo, ó. Aquele é o restaurante onde almoço, tá? Aliás, aqui a gente tem aquela troca né, da relação sonora, né, da sílaba tônica, do timbre, na verdade, né, pessoal, um timbre aberto e timbre fechado, né? Almoço, o substantivo é timbre fechado, almoço, o verbo é timbre aberto, tá? Não que eles perguntem isso, mas enfim, né? Tá? Então, ó, aquele é o restaurante onde almoço. Nenhum dos dois tem acento, né, pessoal? O que eles têm é um timbre diferenciado, né? A pronúncia. Uma é pronúncia aberta, outra é pronúncia fechada, tá? Pronúncia fechada sempre para o substantivo, pronúncia aberta para o verbo. Então, aquele é o restaurante onde almoço. Aqui também é presente, Mas aqui é uma ação, ó, habitual. Habitual. Tá? Ó, aí o verbo almoçar, olha que legal. Eu almoço, tu almoças, ele almoça, nós almoçamos, vós almoçais, eles almoçam. Tá ali, ó. Bah, mas eu nem coloquei o verbo almoçar ali. Pois é, tinha o cantar, né? Cantar é de primeira conjugação, almoçar também tá ali. Só seguir aquele padrão. Tá, gente? Um detalhe aqui que eu queria mostrar para vocês, olha só. Então, vocês estão percebendo que, por mais que os dois verbos, tanto o verbo estar no primeiro exemplo, quanto o verbo almoçar no segundo, embora os dois estejam no presente do indicativo, eles não estão trazendo necessariamente a mesma ideia, porque um é um presente no sentido de uma ação, né, momentânea, o outro é o presente no sentido de uma ação habitual, né? Tem uma passagem que eu acho muito legal, eu até uso o exemplo dele, assim, nas aulas, pessoal, vou colocar aqui para vocês também, tá? Como é que ele falou? Mas era algo parecido com isso, tá? Era uma frasezinha bem tranquila, tipo, recebo o prêmio neste momento. Ó, neste, a gente sabe que é o presente, né? Então, eu recebo o prêmio neste momento, tá? Então, agora ele está recebendo, ó. Então, receber, né? Olha aqui, ó, eu recebo, tu recebes, ele recebe, nós recebemos, vós recebeis, eles recebem, olha que legal, né? Tá aqui, presente do indicativo, tá? Mas esse presente aqui ainda fica mais evidente, ó, neste momento, que esse presente fala de uma ação. Opa, me emocionei, ia colocar habitual. Um presente momentâneo, né? Momentâneo. Uma ação momentânea. Essa frasezinha aqui eu lembro sempre do. Qual é o nome do ator? Do Matthew McConaughey, né? O carinha que fez Como Perder um Homem em 10 Dias, fez Clube de Compras Dallas, e, aliás, no Clube de Compras Dallas, ele ganhou o Oscar, né, por melhor ator. É casado com uma brasileira, até, com uma modelo brasileira. E o Matthew McConaughey, isso já faz tempo, né, pessoal? Não me lembro quando é que foi o Oscar que ele ganhou pelo Clube de Compras Dallas, mas na cerimônia ali do Oscar tem um momento que ele tá lá fazendo o agradecimento e tal, né? E aí ele faz meio que uma pausa, assim, um momento que ele diz que ele queria agradecer a várias pessoas, inclusive aquela que ele sabe que ele deveria agradecer mais e tal, e ele deixa meio que um mistério no ar, assim, né?
Tipo, quem seria aquela pessoa? E aí, quando ele tá depois indo embora ali, né, naquela partezinha ali do tapete vermelho, sei lá o quê, aí vem a moça, né, a entrevistadora ali da, da TV, da rede que tem lá a transmissão oficial do Oscar, e aí pergunta para ele, né, tipo, quem seria aquela pessoa? E aí ele explica, né, e aí ele diz assim, que ele, né, estava agradecendo todas as pessoas importantes, mas ele queria agradecer muito a ele mesmo. E aí tu olha assim, parece num primeiro momento um negócio meio petulante, né, meio arrogante do cara, e aí só que daí depois ele explica, e aí eu fiquei mais fã do cara ainda, né. Ele disse assim, não, na verdade eu queria agradecer, né, o eu de daqui 5 anos. Ela diz, como assim agradecer o eu de daqui 5 anos? Aí ele explica que ele tudo na vida ele faz pensando, né, no que ele vai ser, no que ele vai chegar, onde é que ele vai estar dali 5 anos. E eu achei aquilo ali fantástico. E não sei se é verdade ou não, mas diz ele que 5 anos atrás ele tinha justamente planejado que ele estaria recebendo um Oscar por melhor ator, né? E o cara foi e ganhou. Era um negócio absurdo, assim, né? De ter foco, de ter objetivo e tal. E aí eu sempre que coloco essa frasezinha, eu lembro dele falando, assim, né? Ele recebendo o prêmio. Porque, vamos lá, eu não posso, o Matthew McConaughey, por melhor ator que seja, eu não posso dizer que é um hábito dele receber o Oscar. Por quê? Porque ele ganhou um, né? E não há demérito nisso, né? Muito pelo contrário, né? Tá, mas o cara que mais ganhou o Oscar na história do cinema não poderia dizer que isso é uma ação habitual, porque o cara que mais ganhou o Oscar por melhor ator, né, ganhou 3 estatuetas só, né, por melhor ator, que é um cara chamado Daniel Day-Lewis. Eu sou meio cinéfilo, tá, pessoal? Né, o Daniel Day-Lewis foi o cara que ganhou por... ele fez 500 filmes, né, mas ele ganhou por Lincoln, né, que ele interpreta, obviamente, né, o presidente Lincoln. Ele ganhou por Sangue Negro, que é um que conta a história do petróleo nos Estados Unidos. E o outro, se eu não me engano, é Meu Pé Esquerdo, que é um filme bem antigo, né? Bem antigo. O Daniel Day-Lewis é o cara do O Último dos Moicanos, né? Um filme clássico aí que passa na Globo, deve passar hoje em sessão da tarde, olhe lá, né? Mas enfim, deve perder só para Lagoa Azul, tá? Então, gente, ó, esse é o presente, tá? Por que eu vou trazendo todos esses exemplos? Porque quando a gente vai trazendo esses exemplos, isso aí vai ficando na mente, vocês vão lembrando depois, tá? Então, recebo o prêmio neste momento, é uma ação momentânea, né? Aquele restaurante onde eu almoço, opa, uma ação habitual, algo que se repete no presente de alguém, vou utilizar o presente do indicativo. Tá, mas e se alguém dissesse para vocês que o tempo verbal chamado presente do indicativo pode ser utilizado para falar de passado, ou ainda pode ser utilizado para falar de futuro? De repente alguém diria que loucura, que insanidade. Se o nome do tempo verbal é presente do indicativo, como é que eu vou utilizar para falar de passado ou futuro, gente? Mas a gente pode. A gente pode, a gente não só pode, como a gente usa direto, a gente não se dá conta. Olha só, querem ver? Ó, quando eu pego e falo assim, ó, amanhã é o teste. Bom, primeiro, que tu tens aqui amanhã, né? Amanhã é um advérbio que indica futuro. Olha só, futuro, já começa por aí, tá? Por que eu tô falando amanhã é o teste e não amanhã será? Eu poderia falar será? Claro que eu poderia. Isso aqui é o que a gente chama de futuro do presente do indicativo, tá? Mas por que eu estou utilizando o Eden? Porque é muito comum, gente, muito comum que nós utilizemos o presente do indicativo para expressar ideias futuras, principalmente se esse futuro já é um futuro planejado, um futuro baseado em algum fato concreto. Vamos imaginar que ele está falando de algum teste, sei lá, o teste de futebol, que algum menino vai fazer em algum time de futebol, tá? Aí, de repente, meu sobrinho, tá, vai fazer um teste de futebol no Grêmio. Aí eu digo, amanhã é o teste, já está marcado que ele vai fazer. Ou amanhã é o teste no Inter, né? Eu gostaria que fosse no Inter, né? Mas meu irmão não deixaria. Então, amanhã é o teste. Olha só, eu estou utilizando o presente do indicativo, o verbo ser ali no presente, que é o é. Eu sou, tu és, ele é. Olha só, presente do indicativo, mas para indicar futuro. Então, tomem cuidado, porque não é assim, ó, pelo, entre aspas, simples fato do verbo estar conjugado no presente, no passado, no futuro, que ele vai trazer aquele valor semântico.
Por isso que a gente chama de aspecto verbal e valor semântico, sentido, significado, tá, gente? Então, tomem cuidado com isso. E agora vamos para a última, né? A última é o presente do indicativo também pode indicar passado. Aí vai dizer, não, tá de sacanagem, né? Pô, presente, falando de passado, é meio contraditório. Mas a gente usa, e usa bastante. Não sei se a gente usa bastante, a gente se depara muito com isso, principalmente em jornal, né? Notícia de jornal utiliza muito isso, né? Tá? Deixa eu pegar um outro exemplo, só para não ficar nesse do 1500, a gente já volta nesse aqui, mas se eu tivesse assim, ó, gente, vamos lá, Brasil vence, tá, a primeira partida. Vou abreviar aqui, primeira partida. Tá? Vamos imaginar, na sexta-feira eu abro o jornal e aí tá lá, né? Tá? Uma das manchetes da parte esportiva dizendo assim, Brasil vence a primeira partida. Tá, mas peraí, pô, eu tô lendo na sexta, o jogo foi na quinta. Como assim o Brasil vence? Tá? Pois é, na verdade é o Brasil venceu, né? Tá? Mas por que a gente coloca no presente, tá? Isso aqui, pessoal, tem um outro nome bonitinho, tem um nomezinho técnico, tá? Eu nunca vi em prova de concurso eles perguntarem o nome disso, tá? É mais em termos de curiosidade, porque eu acho que explica melhor. Quando eu utilizo o presente para falar de passado, a gente pode chamar de presente, ou porque não passado, mas eles gostam de utilizar o presente, né? Presente dito histórico ou narrativo. Presente dito histórico ou narrativo, tá? Que é um recurso muito utilizado pelas mídias, tá? Então, vou pegar ali jornal, revista, etc. Às vezes até as manchetes na própria televisão, a gente vê bastante isso também, tá? E é muito utilizado em livros didáticos. Se vocês pegarem assim, ó, não sei se vocês têm guardado, né? Mas se vocês tiverem guardado ou buscarem aí na lembrança de vocês, aqueles primeiros livros de história, quando a gente tem o primeiro contato, né, com a história, normalmente, tu pega ali a descoberta do Brasil, por exemplo. Quando a gente vai ler um textinho naqueles livros sobre a descoberta do Brasil, eles são normalmente narrados no presente. Por quê? Primeiro, porque no primeiro momento que a gente tem contato com isso, a gente ainda não domina totalmente os tempos verbais, né? Então, é mais lúdico, é mais prático para a criança a gente deixar no presente no indicativo. Segunda coisa, ele é um recurso muito legal porque ele traz a sensação de quando a gente está lendo a narrativa, traz a sensação de que aquilo está acontecendo na hora que a criança está lendo. Então, a criança diz assim, ó, Pedro Álvares Cabral chega a uma terra desconhecida, entra em contato com um povo diferente, né? Tá? Manda cartas a Portugal falando da descoberta das novas terras. Então, percebam que é tudo no presente do indicativo. Por quê? Porque ele traz a sensação para a criança de que aquilo está acontecendo. Então, ela está lendo e imaginando aquilo ali acontecendo. Então, é um recurso literário. Por isso que a gente também chama, né, de presente, dito histórico ou narrativo. Tá? Então, por isso que eu coloquei o exemplo aqui para vocês, ó, do 1500, gente, ó, em 1500 é descoberto o Brasil, né? Deixa eu só pegar aqui, ó, está aqui ele, né? Em 1500 é descoberto o Brasil, tá? Poderia colocar foi descoberto? Poderia, não tem problema. Eu poderia utilizar o pretérito perfeito sem problema algum, tá? Mas a gente utiliza o presente do indicativo muito nessas situações. Então, olha só, percebam que a gente pegou aqui os verbos, né? 4 situações. Os verbos estão todos no mesmo tempo verbal, que é o presente do indicativo, só que nós estamos utilizando valores semânticos diferentes. Um é presente momentâneo, o outro é presente habitual, o outro é para falar de uma ação futura e o outro é para falar de uma ação passada. Ou seja, 4 valores semânticos eu posso atribuir ao presente do indicativo, tá, gente? Por isso que a gente sempre fala, né? E eu reforço sempre isso para vocês. Tudo depende do contexto, tá? Tudo depende do contexto no qual a palavra está inserida, tá? Tirem um printzinho aí da tela, se vocês quiserem.
tá? O tema de casa já está ali para vocês. Depois é pegar ali alguns verbos, tá? E sair, né? Conjugando os verbos no presente do indicativo. Isso que eu quero, para ver se fez sentido aquela, né? Aquele padrão que nós encontramos ali. Vamos lá, seguimos, tá? Muito bem. Bom, aí do presente, tá? Depois a gente vai para as frasezinhas. Eu vou de novo aqui pegar um espaço do quadro para a gente rabiscar bastante. Vamos falar um pouquinho então, tá? Das formas pretéritas. Vamos entrar no pretérito dentro do indicativo, tá? Gente, primeira coisa, olha que legal, tá? Eu gosto muito disso aqui. Na verdade, olha, tem raríssimas partes da língua portuguesa que eu não gosto, assim, mas, de novo, né, eu gosto quando eu consigo, de uma certa forma, mostrar para vocês a questão lógica, o entendimento. Só decoreba não me serve, tá? Mas vamos lá, olha só. De novo, tá? É meio verborragia isso aqui, mas vocês vão ver que a ideia é boa e que ajuda, tá? Pretérito. Tá? Não que a gente vá trabalhar com o pretérito perfeito agora, eu só quero pegar essas duas palavrinhas aqui, tá? Pretérito e perfeito. Olha que legal, tá? Essas duas palavrinhas, tá, pessoal? Tanto pretérito quanto perfeito, elas vêm do latim, tá? Pretérito vem do termo pretéritus, que significa, coincidentemente, né? Significa passado. Olha que legal. Significa passado, tá? E perfeito também vem do latim, né? Vem da palavrinha perfectus, perfectus, que significa, olha que legal, concluído, concluído, acabado, finalizado, terminado, tá? E aí a gente começa a pensar e ver que tem algumas coisas que fazem sentido. Olha que interessante. Quando é que eu utilizo um tempo verbal chamado pretérito perfeito? Quando eu estou falando de uma ação passada, concluída, acabada, finalizada. Quando é que eu utilizo uma coisa chamada pretérito imperfeito? Quando eu estou falando de uma ação no passado que ainda não havia sido concluída, não havia sido finalizada, não havia sido terminada. Por isso que a gente chama de imperfeito. E olha a viagem, a gente usa uma coisa chamada pretérito mais que perfeito quando a gente está falando de uma ação concluída, terminada, acabada, finalizada, antes de uma outra ação também concluída, também finalizada, também terminada. Por isso que a gente chama de pretérito mais que perfeito. Ou seja, os nomes, tá, gente? É óbvio que eles têm um porquê, né? Eu chamo de pretérito perfeito aquela ação concluída, acabada. Mais que perfeita, aquela que é mais do que concluída, mais do que acabada, mais do que terminada, ou seja, ela terminou antes de outra ação ainda no passado. Por isso a gente chama de mais que perfeito. E o imperfeito é aquela ação que ainda não havia sido concluída no passado. Tá? Então, são essas três formas de pretérito que a gente tem dentro do indicativo: pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Claro, isso aqui é só um brainstorm aqui para a gente começar, tá? O nosso pretérito, tá? Só para vocês terem uma ideia, assim, que, de novo, os nomes, eles têm sentido. O cara não decidiu do nada, assim, vou chamar isso aqui de pretérito. Não, é óbvio que não, tá? Pretérito é sinônimo de passado, né? Perfeito é sinônimo de concluído, acabado, finalizado, e assim vai. Então, por isso que os nomezinhos, né, têm lógica aqui, claro, que quando a prof simplesmente chega no quadro e coloca assim, decora aí, guri, né, vai, pretérito, imperfeito, mais perfeito, imperfeito, legal, né, decora, prof, por que que o nome é, não, porque é assim, aceita, e era isso. Poxa, não me sacaneia, me ensina, né? Mas, enfim, de novo, eles gostam. E aí, o que que acontece? Aí o cara vai odiar verbos, é óbvio. Mas, tem que sair decorando. Não sei nem por que chamam dessa coisa de pretérito perfeito. É óbvio. Aí a criança vai, né, não vai gostar, vai levar isso aí para o resto da vida, aí vai pegar ranço. Não vai ter lógica, porque a prova vai dizer, não, mas não tem lógica.
É só decorar, não tem lógica. A gente dá uma lista ali, né, de tempos verbais, de verbos, para sair decorando, escrevendo, não te mostra o padrão, nem nada. Mas, enfim, tem outros momentos ainda aqui na aula de verbos que vocês vão ficar com raiva, tá? Vocês vão ver, às vezes, que tem umas derivações ali que provém de uma mesma forma simples. Nossa, aquilo dá muita raiva. Mas, enfim, eu vou deixar isso aí para outro momento, tá? Então, olha só, gente, vamos lá, tá? Só para a gente começar a dar uma pincelada aqui no pretérito perfeito, amanhã a gente vai trabalhar bastante com isso também, não só o perfeito, né? Todos os pretéritos. Vamos para o nosso conjugação.com.br, tá? E eu vou começar mostrando o pretérito imperfeito, tá? Mostrando o pretérito imperfeito. Esse aqui vai ser o primeiro que a gente vai trabalhar, mas eu já vou mostrar para vocês algumas coisinhas agora, e amanhã a gente dá sequência, tá? Deixa eu só parar aqui. E deixa eu compartilhar com vocês a nossa guia, conjugação, compartilhar, beleza, tá aqui. Vamos lá, deixa eu pegar, vamos de novo, vamos seguir os mesmos verbos, tá? Para a gente ter um padrãozinho ali, a gente pegou cantar, vender e curtir, né? Então, vamos lá, vamos pegar o cantar aqui primeiramente, tá? Só que agora eu quero cantar no pretérito imperfeito, tá? Então, vamos lá, olha aqui, ó, tá? Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. Olha só, tá? Então, cantar, eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. Vamos ver se o padrão é mantido, tá? Vamos pegar um outro verbo, né, de primeira conjugação. Vamos pegar o nadar. De novo, o nadar. Nadar. Então, vamos ver. Opa, eu nadava, tu nadavas, ele nadava, nós nadávamos, vós nadáveis, eles nadavam, mas tu vi... Vamos ver. Não, deve ser coincidência. Deve ser coincidência, tá? Vamos lá. Vamos pegar outro verbo. Pegar. Olha ali. Olha ali, gente. Eu pegava, tu pegavas, ele pegava, nós pegávamos, vós pegáveis, eles pegavam. Ou seja, de novo, eu tenho o mesmo padrão, né? Tá? Verbos de primeira conjugação, vamos até voltar lá para o cantar. Beleza, já quero deixar para vocês na partezinha do pretérito imperfeito, depois ali na nossa telinha. Peraí, vamos colocar aqui. Opa, tudo bem bonitinho, ó. Tá aqui. Ó, eles seguem de novo o mesmo padrão, tá, gente? Aqui, claro, tem um macetezinho mais interessante que depois eu vou colocar para vocês, mas primeiro eu quero que vocês encontrem esse padrão, tá? Então, né, o famoso vá, vá, vá aqui para primeira conjugação. Tá, e se for segunda conjugação, tá? Agora, qual é a parte boa? Eu não vou falar, embora eu esteja com vontade de falar, eu quero que vocês enxerguem, tá? Mas, enfim, daqui a pouquinho sai, olha só. Vamos pegar o vender. Vamos lá, segunda conjugação, né? Vender. Beleza. Olha o pretérito imperfeito do vender, gente. Eu vendia, tu vendias, ele vendia, nós vendíamos, vós vendieis, eles vendiam, tá? Verbo vender, né? Beleza? Ya, né? Vamos lá, vamos para o beber. Beber. Eu bebia, tu bebias, ele bebia, nós bebíamos, vós bebíeis, eles bebiam. Olha só. Poxa, mas é o mesmo padrão. Pois é, né? Tá? Então, gente, olha só, vamos lá. Comer. Vamos para o comer. Eu comia, tu comias, ele comia, nós comíamos, vós comíeis, eles comiam. Tá aqui, gente. Ou seja, de novo, eu não preciso decorar um monte de verbo, tá? De segunda conjugação. Só decorar um. Agora, olha só que legal. Vejam se vocês encontram alguma semelhança, tá? Vamos sair, então, do comia, do verbo comer, e vamos para o curtir. Curtir. Olha aí. Opa! Eu curtia, tu curtias, ele curtia, nós curtíamos, vós curtíeis, eles curtiam. Não, mas peraí, Dani.
Pô, agora eu fui para a terceira conjugação e manteve o mesmo padrão na segunda. Será? Vamos ver. Sorrir. Sorrir. Deixa eu ver. Não pode ser. Eu sorria, tu sorrias, ele sorria, nós sorríamos, vós sorríeis, ele sorria. Mas, meu Deus! Olha só, gente. Isso aqui é ainda mais fácil, tá? Qual é a coincidência que a gente enxerga ali? Que os verbos de segunda e terceira conjugações, vamos fazer assim, ó, segunda e terceira, melhor, né? Tá? Segunda e terceira conjugações seguem o mesmo padrão, que é começa na terminação ia, ia, ia. Por isso que a gente diz isso aqui, ó. Deixa eu voltar. Depois eu colo bonitinho ali para vocês, tá? Ó, deixa eu voltar aqui na nossa telinha. Olha que legal. Vamos lá, tá? Aqui eu peguei, então, já coloquei ali, depois eu coloco os outros dois, tá? Vou colocar aqui do ladinho. Olha só, gente. Pretérito imperfeito, tá? Do indicativo é a terminação vá, vá, vá e ia, ia, ia. Vá, 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 se for um verbo de primeira conjugação, dançar, pular, cantar, aí vai começar no vá, 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 né? Tá? Cantava, dançava, pulava, tá? Se for um verbo de segunda e terceira conjugações, vai ser o ia, ia, ia. Beber fica eu bebia, tu bebias, ele bebia. Curtir, terceira, ó, eu curtia, tu curtias, ele curtia. Sorrir, eu sorria, tu sorrias, ele sorria, tá? Então, pretender, eu pretendia, tu pretendias, ele pretendia, tá? Vocês estão vendo que eu estou oscilando entre segunda e terceira, segunda e terceira, segunda e terceira, e é o mesmo formato. Ou seja, o pretérito imperfeito é ainda melhor que o presente do indicativo em termos de conjugação, em termos de flexão. É só lembrar das terminações vá, 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 ia, ia, ia. Vá, vá, vá para a primeira conjugação, ia, 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 segunda e terceira. Claro, né? Tem particularidade? Tem. Aqui a gente tem uma frasezinha que a gente usa muito como macete, que é vaia, era, tinha. Vaia, era, tinha, tá? Porque o era é o pretérito imperfeito do verbo ser, aqui é para o pessoal não confundir, porque muita gente que acha que o pretérito imperfeito do verbo ser é foi, não, foi é pretérito perfeito, tá? Era é imperfeito, tá, pessoal? Era imperfeito. E o tinha, que é o pretérito imperfeito do verbo ter, né? Não é tia, né, pessoal? Tá? Não é tia. Então, percebam que aqui a gente tem, né, tá? De novo aí, uma facilitação em termos, né, de como identificar o verbo no pretérito imperfeito. Tá? E se, de novo, vocês forem pesquisar outros verbos, vocês vão encontrar, vocês vão ver que esse aí é o padrão, tá, gente? Então, não tem que, né, ficar saindo, decorando ali um monte de verbo, um monte de coisa. De novo, nesse caso, se vocês quiserem, só precisa pegar um de primeira conjugação, e um que vocês podem escolher de segunda ou terceira, tanto faz, porque vocês sabem que segunda e terceira conjugações no pretérito imperfeito seguem a mesma forma, tá? Então, daqui a pouco, Dani, então eu vou pegar só o cantar e o beber. Legal, serve. E aí só tem que lembrar que o que serve para o beber serve para os verbos terminados em ir também, né? Curtir, usufruir, fugir e assim vai, tá? E aí, de novo, a gente tem o padrão aqui das flexões do pretérito imperfeito.